Pode começar? Boa noite a todos. É uma grande alegria estar novamente nesta casa, a convite dos amigos, para que a gente possa falar um pouquinho do Evangelho. E para dar início, então, vamos elevar nossos pensamentos, elevar o nosso coração em uma prece de agradecimento. Senhor Jesus, querido amigo mestre, agradecemos, Senhor, por mais este dia, agradecemos pela oportunidade que nos concede de estarmos nessa casa abençoada, amparados por esses amigos que estão sempre conosco, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo. Senhor Jesus, fortaleça o nosso coração, fortaleça o nosso ânimo, para que possamos nos manter fiéis aos seus ensinamentos, fiéis a tudo isso que nos ensina, que nos fará a nossa transformação. Sendo assim, Senhor, agradecidos, vamos iniciar o Evangelho da noite. Bom, queria reforçar então meu agradecimento ao Fernando, à Catarina, a todos os trabalhadores da casa e também a todos vocês que vão estar conosco aqui acompanhando esses instantes para a gente falar um pouquinho do Evangelho. E é sempre uma alegria a gente poder falar de Jesus, porque a gente tem a presença dele constante conosco, e essa alegria é muito bom porque a gente pode compartilhar. E o tema da noite, influência espiritual. Eu não poderia começar o tema da noite sem a gente citar uma questão do Livro dos Espíritos. Estou com bastante obra aqui, o Fernando falou que a gente pode ficar o tempo que for necessário, então eu acredito que até umas 10, 11 horas a gente consegue esgotar esses livros aqui. A questão do Livro dos Espíritos é a questão 459, que eu acho que todos nós aqui já ouvimos em algum momento. Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos, sobre nossas ações? Ou seja, eles estão nos influenciando a fazer as coisas boas ou más? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte, né? Nesse sentido, a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha que interessante, né? É muito maior a influência dele do que a gente pode supor. E na maioria das vezes eles estão nos condicionando a fazer as coisas. Aí, quando eu estava pensando sobre esse tema, sobre essa questão, me veio o seguinte pensamento, né? O que eu preciso saber então, já que eu sei que eles estão aí me influenciando, o que eu preciso saber para dominar ou ter uma influência melhor, uma influência positiva? Porque nós não podemos também imaginar que somos só influenciados pelos maus, ou só pelos bons, né, melhor falando, ou só pelos bons. Tanto os bons quanto os maus, eles estarão nos influenciando os pensamentos. E o que dá esse start? E o que dá o que acende esse estupim para que a gente receba a influência, seja ela boa ou seja ela má? É o nosso pensamento. Então, quando a gente pensa, automaticamente a gente também liga o nosso sentimento. Então, eu pensei, eu começo a sentir. Quando eu começo a sentir, o meu corpo é um campo eletromagnético. Eu começo a vibrar numa sintonia. E essa vibração vai fazer com que eu atraia o espírito, eu atraia essa influência, seja ela boa ou seja ela má. Por isso que é tão recomendado vigiai os seus pensamentos, né? E orai. Vigia o pensamento e ora. Porque quando a gente começa a vigiar o pensamento, a gente começa a direcionar aquilo que vai nos influenciar. Se nós não vigiarmos o nosso pensamento, nós não estaremos direcionando a nossa vibração. Ou seja, não estaremos direcionando o que nos irá nos influenciar. Estaremos simplesmente deixando que a coisa aconteça.
Então é extremamente importante a gente prestar muita atenção no nosso pensamento. Na vez anterior que eu estive aqui na casa, a gente falou um pouquinho, para não falar que falamos bastante, né? De um livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Eu peguei o livro e fiz até uma apostila, porque é um livro para estudar. Rabisco, pinto e vou ali tirando minhas conclusões. E nesse livro, Emmanuel, ele nos dá grandes sacadas, grandes ideias de como é essa questão do pensamento, o quanto que isso influencia na nossa vida. E quando nós começamos a entender esse mecanismo do pensamento, a gente começa a buscar essa blindagem para que não recebamos mais as influências menos felizes. Ou recebemos, né, de uma forma menor, com menor recorrência. Tudo está no nosso pensamento. Tudo está na forma que eu estou me ligando com o que eu estou pensando. Se a gente pegar esse livro aqui, né, Pensamento e Vida, logo no capítulo, na introdução, Emmanuel coloca para nós o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Nosso pensamento cria a vida que nós procuramos, através do reflexo de nós mesmos. Até parece, quando eu li isso aqui, até parece muito essa questão dos coaches de hoje em dia, né? Que está meio na moda. Não, é Emmanuel falando. E esse livro, deixa só, não me lembro aqui o prefácio dele, qual é a data? 1958, o prefácio desse livro. Então, lá em 1958, Emmanuel, através de Chico Xavier, já nos deixava essa pérola, que o nosso pensamento cria tudo aquilo que nós estamos ao nosso entorno. Consequentemente, cria também a nossa influência que estamos recebendo. Aí a gente começa a ter que ter muito mais cuidado com o que nós estamos pensando. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando algo acontece que eu não gosto muito, o pensamento ele começa a crescer, né? Ah, mas eu vou pegar aquela pessoa, deixa só ela vai ver, e a gente vai dando corda, vai alimentando. E a gente vai ver, passou horas, se não semanas, meses, anos, e nós estamos arquitetando aquilo no nosso pensamento. Podemos até não fazer nada de concreto ali, né? Mas o nosso pensamento, o que ele está criando? É o mundo que nós estamos vivendo. Por isso que, quando nós percebemos essa questão que qual caminho o nosso pensamento está indo, é extremamente importante a gente cortar e colocar um pensamento positivo no lugar, uma oração. Jesus não falou? Vigie o pensamento e ore. Às vezes a gente inverte, né? A gente fala orai e vigiai. Não, é vigiai e orai. Vigia o pensamento. E quando você vê que ele está saindo do rumo, ore para que ele retome ao seu devido trajeto. Henry Ford falou que pensar é o trabalho mais difícil que tem. Por isso que poucos se propõem a fazer. E aí eu fiquei pensando quando eu vi essa frase, né? Mas pensar é tão fácil, né? Basta a gente soltar e o pensamento vai. Essa que é a questão. Pensar qualquer coisa é fácil, mas pensar o que nós temos que pensar, aí já não é tão simples. Colocar o nosso pensamento no rumo do Evangelho, isso é um trabalho árduo, constante. Quando eu entro naquela zona vibratória de pensamento, de uma vingança, de um melindre, de algo que me chateou, eu tirar o meu pensamento dessa rota e colocar de novo numa rota segura, não é simples, não é fácil. A gente tem que crer muito, muita vontade. E nós sabemos que se nós deixarmos o nosso pensamento vagar desta forma, é isso que nós estaremos recebendo de influência. Então, a questão da influência está aqui no Livro dos Espíritos. É claro, extremamente clara a resposta. Recebemos muito mais do que nós imaginamos. Cabe a nós somente
escolher qual acesso, né, qual influência eu vou querer ter, a boa ou a má. Isso tudo depende do meu estado de pensamento, da minha vibração, porque conforme eu penso, eu sinto, conforme eu sinto, eu emito uma vibração, e isso atrai aquilo que eu estou pensando, que acaba sendo a influência. Para quem já leu o livro Missionários da Luz, o capítulo 5 é influenciação. É justamente o tema da noite. Capítulo 5, Missionários da Luz. Quem já leu, não sei se vai lembrar, pega o livro, revê de novo. Quem não leu, leia. E quem já leu, estude o livro Missionários da Luz. Eu voltei recentemente, estou relendo as obras de novo de André Luiz. E assim, o que eu tenho encontrado de coisas que eu tinha passado por cima nas leituras anteriores é gigantesco. E quando a gente começa a reler Missionários da Luz, a gente vê que André Luiz, em toda a sua obra, ele fala dessa questão do pensamento. Em toda a sua obra, André Luiz fala sobre a questão do pensamento. Eu até trouxe aqui um trechinho do livro de André Luiz, Missionários da Luz. Isso aqui está bem antiguinho, a capa é uma capa antiga já. Deixa eu só pegar aqui, ó. É o capítulo 5, Influenciação. É Alexandre, que é o mentor de André Luiz, que está ajudando ele, dando os esclarecimentos, as instruções para ele nesse livro aqui. Alexandre coloca o seguinte para André Luiz. É bem curtinho, vale a pena a leitura. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental. E não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Só para nós situarmos, nesse capítulo é um jovem que estava no centro espírita, tentando desenvolvimento mediúnico, acabou a sessão mediúnica, ele não conseguiu êxito, nada, ele está meio triste porque não consegue esse intercâmbio, e quando ele sai do centro, os amigos menos felizes dele, que o acompanhavam, não entraram no centro, mas ficaram na porta esperando ele. Quando ele sai para ir embora para casa, eles começam a acompanhar ele. Esse moço, a mãe dele e a irmã dele. E os três vão conversando pelo caminho. E ali os espíritos já começam uma influência negativa, ou seja, todo aquele trabalho que os bons amigos fizeram aqui dentro da casa, para nos ajudar, nos equilibrar, quando a gente dá um passo para fora da casa, se nós não tivermos disciplina no nosso pensamento, eles já estão junto de nós novamente. E ali os espíritos foram induzindo esse rapaz a uma conversa melancólica, de tristeza, que a vida estava difícil. E aí Alexandre coloca esse termo, esse trechinho aqui, que ali nada mais é que um intercâmbio de pensamento, e é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores de atividades terrestres, vivem na mais ampla permuta de ideias, encarnados e desencarnados. Nós encarnados, podemos trocar nossas ideias, desencarnados conosco também. Só que a gente não tem essa percepção muitas das vezes, Olha que interessante esse ponto aqui, ó. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção. Cada mente é um mundo de emissão e recepção. E cada qual atrai os que se lhes assemelham. Ou seja, conforme eu estou pensando, estou atraindo aqueles que se assemelham ao quê? A que eu estou pensando. Então, se eu quero ter uma influência mais feliz, de bons amigos, começar a dominar o pensamento, começar a observar muito o nosso pensamento. Finalzinho aqui já desse trecho que eu quero colocar para vocês, ó. Os tristes agradam os tristes. Você já viram aquelas pessoas que gostam de reclamar? Quanto mais ela reclama, mais ela quer ter razão daquilo que ela está reclamando. E tem aquelas pessoas, pasmem, que adoram uma doença. Começa a falar de uma doença, sabe até a bula do remédio para cada tipo de doença. Os efeitos colaterais, conhece tudo. E se você fala que está com uma dor para aquela pessoa, o que a pessoa fala? Você não sabe o que é dor. Dor é o que eu tenho.
E o que essa pessoa se liga? Se ela está 24 horas, pensando, vivendo, criando um mundo de doença. Mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai ficar doente. É o que ela está criando na mente dela. Emmanuel coloca no livro Pensamento e Vida. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Se eu só estou falando de doença, o que eu estou procurando? Doença. Se eu só estou falando de desgraça, o que eu estou procurando? Desgraça. Se eu só estou falando de algo bom, de bondade, de amor, de perdão, o que eu estou procurando? O amor. E o que eu estou criando então? O amor. Aí a gente começa a observar que a vida é tão simples. E os ensinamentos de Jesus são tão simples que a gente complicou. Porque a gente quer colocar o quê? A nossa vontade, o nosso ego, o que eu quero. E aí, outro dia a gente estava num estudo e as pessoas falando sobre a oração do Pai Nosso. E uma colega colocou que é muito difícil para ela aquela parte do Pai Nosso que ela fala, perdoai assim como perdoei, porque ela tem dificuldade de perdoar. Eu falei, para mim não. Para mim já está no comecinho mais difícil. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque para eu falar isso, eu tenho que deixar o meu ego totalmente fora. O que eu quero não tem importância nenhuma mais na minha vida. É o que Deus quer. E isso é difícil. Não é fácil. Porque ainda a gente quer o que a gente quer. A gente ainda acha que sabemos o que é o melhor para nós. Então, é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado com esses nossos pensamentos. Porque estamos criando o mundo em que estamos vivendo. Seja ele bom, seja ele ruim. Seja ele de paz, seja ele de um tormento. Os tristes agradam os tristes. Os ignorantes se reúnem. Os criminosos comungam na mesma esfera. Os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. A importância dessa reunião, do envolvimento na casa, de estar ajudando. Os bons criam um laço junto do bom trabalho. E é isso que nós temos que procurar. Porque se nós nos ligarmos a esses pensamentos, a essas atitudes, é esse o mundo que nós estamos criando para nós. Para nós. Lá fora o que está acontecendo, pouco importa. O que importa é o meu mundo aqui dentro. Paulo, logo no finalzinho da sua vida, ele não coloca lá que combateu o bom combate, venceu a carreira, guardou a fé? Mais ou menos essas palavras. O que é o bom combate de Paulo? Ele venceu os seus pensamentos. Porque algumas cartas antes, e eu dei uma pesquisada quando eu estava estudando isso aí, em torno mais ou menos 10 anos antes, de uma carta para outra. Na primeira carta, Paulo coloca o seguinte, que todo bem que ele quer fazer, ele não consegue. Mas todo mal que ele não quer fazer, isso ele acaba fazendo. E ele coloca ali a sua briga íntima, e que ele não consegue vencer. E se a gente pegar lá no Novo Testamento, está lá, ele coloca a lei da mente. Ele não consegue, porque o seu sentimento ainda é do quê? Talvez tudo aquilo que nós temos, revidar, não perdoar. Ele ainda tem esses sentimentos, ele não se transformou do dia para a noite. Ele teve uma vontade tremenda de mudança quando ele tem aquela queda do cavalo da estrada de Damasco. Mas a mudança foi dia a dia. 10 anos após, ele coloca uma outra carta, que ele fala o seguinte, que ele venceu o bom combate. E o que é esse bom combate, se não ele ter vencido os seus pensamentos? Porque quando a gente consegue vencer os nossos pensamentos e alinha os nossos sentimentos, a gente vive em paz. O que eu quero, eu estou sentindo. Porque assim, eu quero um mundo de paz, mas não é isso que ainda está na minha mente. O meu ego ainda quer o quê? Quer a vingança,
não aceita uma contrariedade. O meu ego não quer perdoar. Isso tudo faz com que eu receba influências. E que tipo de influência? Se não é algo bom, com certeza não vai ser uma influência boa. Agora, quando a gente começa a querer dominar esses nossos pensamentos, esses nossos instintos, aí a gente pode ter certeza que vai estar totalmente amparado. Kardec não colocou que o bom, verdadeiro espírito é aquele que faz de tudo para dominar as suas más tendências? Eu me lembro muito bem uma vez que eu estava lá no Centro Espírita Allan Kardec, num domingo, e a dona Terezinha de Oliveira que fez uma palestra. E ela colocou, e ela pegou essa frase de Kardec, e ela falou o seguinte: Kardec coloca dominar, eu falo domar. Abre aspas para a dona Terezinha de Oliveira. Ela colocou, nós temos que domar os nossos maus instintos, nossas más inclinações. E ela falou, por que domar? Porque o que tem que ser domado? Não é um cavalo chucro? E às vezes nós somos esse cavalo chucro, né? Que sai dando coice para todo lado. E ele tem que ser domado. E esse é o nosso papel junto ao Evangelho. Primeiro fazer o quê? Domar esses nossos instintos. E como que a gente consegue domar os nossos instintos? Se não observando, vigiando, policiando e pensando diferente. Pensar por pensar é a coisa mais fácil que tem. Pensar o que tem que ser pensado dá um trabalho tremendo. É uma energia tremenda que nós temos que empenhar. E é por isso que a gente tem preguiça. E é por isso que a gente não faz. Por isso que a gente deixa o pensamento ir. Observem, quando começar um pensamento negativo, tente reverter esse pensamento. Eu não sei vocês, mas comigo é uma briga. Eu consigo um segundo, daqui a pouco me vejo pensando naquilo que eu não queria. Opa, trago para cá. Daqui a pouco eu estou para lá de novo. Isso gasta uma energia tremenda. E gastar energia é ruim. A gente quer o quê? Quer ficar sentado, sossegado, cômodo, ceder, né? Deixa a coisa aí, vamos embora. Só que quando a gente não domina, a gente vai estar sendo influenciado por questões menos felizes. Isso todos nós sabemos. Está claro aqui no Livro dos Espíritos. A gente é influenciado muito mais do que a gente imagina. Cabe a gente decidir o que irá nos influenciar. Se serão bons ou aqueles menos felizes. No Evangelho segundo o Espiritismo, bem no finalzinho, que quando a gente sempre gosta de fazer o Evangelho ao acaso, né? Então a gente abre ao acaso, e a gente nunca pega nem muito final, nem muito começo, serve sempre no meio ali, né? A gente até fala que está meio viciado já o Evangelho, né? Mas se a gente pegar lá no finalzinho do Evangelho, lá no seu capítulo 28, é um capítulo que a gente muitas vezes não dá muita atenção, que é a coletânea de preces espíritas. Kardec deixou lá diversas preces para que a gente possa recorrer em diversos momentos da nossa vida. Tem prece para o nascimento de uma criança, para alguém que está agonizando, para um doente, tem diversos tipos de prece. E tem também preces para essa questão da influência espiritual. Prece para o nosso amigo, para o nosso anjo da guarda. A gente não quer receber uma boa influência, por que não começar com ele? E a gente se esquece, muitas das vezes, de fazer uma prece de agradecimento, pedindo a força para ele. Ele está aqui do nosso lado, só esperando. E a gente nem dá bola, né? E a gente deixa a vida nos levar, né? E vai. Até a hora que a coisa aperta, daí a gente chora. Daí a gente retoma um pouquinho para cá. Daí a hora que começa a afrouxar um pouco, ficar mais leve, a gente não dá bola mais. E fica nesse efeito sanfona, né? Vai um pouquinho bom, ficou bom, a gente relaxa. Relaxou, aperta, a gente volta. E é isso que a gente tem que ter o cuidado. A gente tem que procurar manter nosso pensamento sempre no bem. Vigiar o pensamento, para que a gente mantenha o nosso pensamento sempre no lado bom. E tem também o livro Libertação, da série André Luiz também. Tudo que eu pego para ler, desde quando eu peguei esse livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, que fala muito sobre o pensamento, todo e qualquer livro que eu pego para ler parece que só fala de pensamento. Até fica tendencioso, parece. Toda vez que eu falar,
eu até falo assim, poxa vida, não vou falar do pensamento, mas não tem como. Tudo parece que me induz a falar do pensamento. E tem um trechinho aqui do livro de André Luiz, Libertação, que ele coloca o seguinte, está bem no comecinho. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade. Isso ele está falando lá em 49. Ou seja, o que nós dominamos a eletricidade hoje nem se compara ao que tinha na época, né? Então, o espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade. Com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda, ou seja, a energia, a eletricidade, a gente já sabe como usar ela para o nosso bem. E usamos muito bem já, né? Aprende a gastar. A segunda, eu estou com um problema. De perto não enxergo com óculos, de longe não enxergo sem, né? Com a diferença, porém, de que se já se aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da terra. Mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Ou seja, a nossa força mental preside a todos os nossos atos na vida. Ou seja, mais um livro de André Luiz falando sobre o quê? A questão do pensamento. E aí, o que eu vejo muito nisso? A importância que nós temos que ter para o nosso pensamento. Se eu quero ter uma influência espiritual positiva, vamos olhar muito bem, vamos começar a prestar atenção no nosso pensamento, vamos começar a vigiar o nosso pensamento, vamos começar a dar mais atenção a esse pequeno detalhe na nossa vida, que é o nosso pensamento. É ele que nos molda, é ele que faz com que criemos o mundo no qual nós vivemos, aqui dentro e fora também. Porque o nosso pensamento ele plasma, né? O nosso pensamento ele cria matéria. Tudo que nós vemos, pode olhar para onde vocês quiserem, para a parede, para o ventilador, para a tesoura aqui do telhado, tudo que existe, antes de existir na matéria, existiu aonde? Na mente de alguém. Seja o que for. Antes de transformarmos isso em matéria, existiu na mente de alguém. Então nosso pensamento cria tudo. É a gente que não dá muita atenção para isso. E aí, quando a gente começa a querer a entrar nesse tema de influência espiritual, pelo menos para mim, dentro do meu entendimento hoje, é impossível a gente falar de influência espiritual se a gente não falar dessa questão do pensamento. Para nós vigiarmos o nosso pensamento. Que seremos influenciados, isso é certo e líquido. Muito mais do que nós imaginemos. Bem ou mal, vai depender da minha escolha. Qual pensamento eu quero ter. Bom, não vou poder ficar até 11 horas da noite com vocês aqui, então vamos finalizar já. Porque assunto teria para a gente falar, tá? Assunto teria para a gente ir falando, mas só que amanhã, daqui a pouquinho, já tem nossos compromissos, né? Então vamos novamente levar nossos pensamentos a Jesus, em agradecimento, mentalizando Ele então na nossa frente, de braços abertos, olhando para nós com aquele semblante amigo, com aquele sorriso, com seus braços abertos, caminhando até nós, nos abraçando, nos acolhendo, junto ao seu peito, e sussurrando aos nossos ouvidos: confie, você vai vencer. Obrigado, Senhor, por estar presente em nossa vida, por nos conceder a presença dos bons amigos. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por toda a proteção, por todo o amparo. Obrigado, Senhor, pela sua paz estar sempre conosco. E assim, agradecidos, encerramos o Evangelho da noite. Muita paz a todos.